E vamos falar de estruturas, né, que na verdade é uma continuidade ao vídeo de canais que teve uma quebra lá no final. Então, era simplesmente para dizer o seguinte: as estruturas são formadas de acordo à tendência. No caso, cada tendência tem um formato estrutural, ok? No caso, uma tendência de alta tem uma estrutura de alta. As quebras que nós esperamos acontecem no lado ou no topo. E para a estrutura de venda, nós esperamos pela quebra, né, o BOS, a quebra de estrutura, no lado de baixo. E eu vou aqui fazer uma ilustração. É necessário percebermos que para tal precisamos ter um canal, alright? Então, para uma tendência de alta, nós traçamos o canal de cima para baixo e arrastamos o canal de cima para baixo, por exemplo, assim. Este é o exemplo que eu tenho aqui para vocês. E eu vou arrastar para o centro, ok? Depois, selecionamos a ferramenta de Path, que vamos utilizar para traçar e exemplificar, né? Um toque, dois toques, três toques, o quarto, o quinto. Ok, então aqui nós temos um exemplo de uma tendência de alta. Agora, vamos manter o foco nesta zona aqui, ok? Onde eu vou traçar o arco, alright? Opa, ok? Na zona onde eu vou traçar o arco, porque é aqui onde tem informação importante. Então, lembrando que nós estamos diante de uma tendência de alta, o ponto de interesse é os topos, ok? Na tendência de alta, o movimento começa de baixo, ok? No caso, o movimento começa de baixo e posso assim dizer, começa a partir daqui e nós esperamos o movimento ascendente. O movimento é este e a finalização é esta. O movimento é este, finalização é aqui no topo, ok? E vocês vão ver que há uma diferença no movimento de uma tendência de alta para o movimento e a estrutura de uma tendência de baixa, ok? Aqui temos, então nós aqui temos uma tendência de alta, né? Vou aqui a escrever tendência altista ou simplesmente alta, alright? E vou reduzir o tamanho das letras, ok? Para termos algo bem mais organizado. Então, a estrutura, ok? A estrutura é esta aqui. Enquanto o preço estiver a ter este comportamento, ok? Quebrando o topo anterior, este aqui é um topo, ok? Este aqui é um high, ok? Então, enquanto o preço tiver este comportamento e ir, ok? Continuar quebrando os topos, alright? Estes nós chamamos de strong low e estes aqui nós chamamos de weak highs, porque eles continuam a ser quebrados. Então, nós chamamos estes de weak highs, alright? Posso até meter W, H ou simplesmente H, ok? Nestas zonas, ok? Estes pontos. Vou duplicar, copy, clonar e colocar para termos algo bem mais bonito e organizado, ok? E depois eu vou organizar
o movimento todo, alright? Ok, então nós temos aqui praticamente highs, né? Esses highs, só que esses highs são fracos, ok? Weak highs são fracos. E depois, quando o high é fraco, quando o top é fraco, o que é que acontece? Vou dar aqui um exemplo. Então, o preço vem de baixo, vai para cima, volta para baixo, ganha força para tirar o topo anterior, ok? Este aqui passa a ser o topo anterior porque foi quebrado e este movimento está criando um novo topo. E quando isso acontece, nós vamos dizer que tivemos uma quebra de estrutura. E a palavra utilizada em inglês é BOS, que significa Break of Structure, né? A palavra completa, né? Break of Structure. E para português é quebra de estrutura, alright? Então, vocês podem escrever, por exemplo, eu dou nomes, né? Eu sei que é something like this em português. É o que nós colocaríamos aqui, alright? Quebra de estrutura. Houve uma quebra de estrutura ou simplesmente um BOS, ok? Um BOS. Nós colocamos aqui. Então, para a tendência principal, você consegue perceber que aqui nós também tivemos um BOS, ok? Uma quebra de estrutura. Onde é que está o arrow? Tivemos aqui uma quebra de estrutura porque este topo era o topo inicial que foi quebrado quando o movimento passou e rompeu esta zona. Depois tivemos o mesmo aconteceu aqui e aqui e aqui também. E se você olhar e notar, na parte de baixo o preço continua a respeitar, né, a fazer uma espécie de escadinha, porque o preço continua a respeitar o strong low, ok? Nós chamamos de strong low porque o preço continua a respeitar estas zonas. São strong low, ok? São os picos baixos fortes, alright? São zonas fortes. Porque é a zona que cria força para quebrar a estrutura de cima. Então, e na verdade, este corredorzinho, essa escadazinha, é um suporte, mas é um suporte diagonal, ok? Porque está inclinado, tem um ângulo. Não é um suporte horizontal, ok? Suporte horizontal fica assim e no suporte horizontal o preço reage da seguinte forma, ok? Aqui vai para cima, volta, vai para cima, volta, vai para cima, volta, vai para cima, volta para a zona e etc. Então, este aqui é o comportamento do suporte diante de uma zona de suporte horizontal. Mas diante de uma zona de suporte diagonal, nós estamos à espera de um movimento semelhante, uma espécie de escadinha. O preço não pode fazer isso, ok? Vamos lá ver, deixa tirar isto do caminho. O preço não pode fazer isso. Quando fizer isto, já não temos uma, uma ordem própria para este tipo de tendência ou este tipo de estrutura. Então vamos dizer que aqui tivemos uma mudança na estrutura, o que logo faz com que nós deixemos de esperar por uma continuidade de quebra em cima e aguardamos por uma mudança de tendência, porque é a partir dali que o preço então vai começar a quebrar as estruturas para o lado de baixo e começar a criar um novo movimento. E passamos a entrar então numa estrutura
de venda. Deixa-me eliminar aqui este e este aqui. Então, para vendas, é simplesmente o inverso do que a gente fez para as compras, ok? Nós teríamos algo parecido, um canal de venda aqui, ok? E diante do canal de venda, nós estamos à espera ou procuramos por quebras no sentido oposto, ok? Aqui nós temos strong highs, né? Temos os highs fortes aqui em cima, porque ele está a obedecer. Aqui é forte, ok? Mais aqui um forte, não quebrou o anterior. Mais aqui um forte. Mas já no lado de baixo nós conseguimos ver que temos uma quebra, ok? Eu podia falar mais rápido, mas eu estou a falar assim, que é para perceberem bem, ok? Então, quando isso acontece, nós temos uma tendência de baixa ou uma estrutura de baixa, né, saudável. Aqui é a mesma coisa, né? Nós temos aqui os lows, né, que é o HL, WHL, eu vou escrever assim, Week Lows. Vocês podem dar o nome que quiser para isso e criar e simplificar, né? Não copiar, mas sim simplificar para vocês do vosso jeito, conforme vocês entenderem, e eu entendi assim, então eu utilizo assim, ok? Structure, estrutura, Week Low. Alright, então tivemos aqui os weak lows, que são os baixos fracos, né? Os pontos baixos fracos que o preço vem rompendo ou quebrando de uma forma em declínio. Aqui em ascensão, aqui em declínio. Aqui é para compra e aqui é para venda, ok? O diferencial está em como está tudo estruturado. Para a venda, nós esperamos por quebra de estrutura em cima e aliás, para compra, quebra de estrutura em cima e para venda, quebra de estrutura em baixo, ok? Então temos aqui um grande exemplo de como vocês podem ir identificando. E agora, na verdade, no mercado financeiro nós só temos esses três movimentos, alright? Movimento de alta, movimento baixista e movimento de consolidação de preço, que é quando ele faz isto aqui, que fez aqui, ok? Ele fica numa zona a acumular ou preparar ordens para que posteriormente então comece a criar as estruturas saudáveis. Esta estrutura aqui não é saudável porque nós temos praticamente os pontos em zonas iguais sem nenhuma ruptura na estrutura. E quando isso acontece, dissemos que estamos diante de uma tendência de consolidação de preço, ou o preço está em acumulação, ou está a se preparar para distribuir, ou está em reacumulação ou redistribuição, ok? A diferença é o seguinte: quando estamos diante de um movimento altista, ok, essa aula vai ser extensa. Estamos diante de um movimento altista, já estamos em o preço já está a respeitar a estrutura, a ir quebrando para cima, mas em um determinado momento chega e começa a fazer isto aqui, começa a fazer isto aqui, começa a fazer isto aqui. Nós então entendemos que pode cair de uma só vez ou pode dar continuidade para o lado de cima, ok? E ir continuar com a tendência. Então, quando isso acontece, neste caso aqui nós estamos a falar de uma reacumulação, porque acumulou embaixo e continuou, agora está a reacumular para continuar. E se fosse o inverso, estaríamos a falar de uma redistribuição de preço e estaria a vender. Então, isto acontece em tempo real e nós podemos ver aqui nessa tendência. Então, aqui nós podemos ver que o preço está
Vamos utilizar as linhas canal paralelo. Está diante de uma tendência de alta, porque se mudarmos de tipo de gráfico e colocarmos gráfico de linhas, nós vamos então perceber que o preço estava em alta, desceu, subiu, ok? Desceu até aqui, subiu, desceu, subiu, desceu. Então, no gráfico em tempo real, não fica assim tão bonito conforme no desenho, mas as características são as mesmas e nós procuramos pelas mesmas coisas, ok? Então, se eu pegar aqui, nós temos sim a quebra de estrutura, o WH, né? Weak High, foi quebrado. Tivemos outra vez aqui, foi quebrado. Tivemos mais uma vez aqui, foi quebrado. Mas quando chegou aqui, tivemos o quê? Uma mudança, alright? Mas foi quebrado, onde? Chegou a ser quebrado aqui também, ok? Então, foi quebrado e o preço continuou. Então, depois do preço ter dado continuidade, né, no movimento altista, o que é que ele fez? Fez isso aqui, ok? Consolidou isso aqui, depois deu uma continuidade. E se olhares para esta zona aqui, né, temos um movimento assim, daqui para aqui, 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 aqui e aqui, terminou ali. Então, houve sim quebra aqui e aqui mudou e fez o quê? Fez uma nova tendência, né? Que nós chamamos aqui uma tendência grandíssima, com um movimento grande de venda depois disso, mas houve o quê? Depois dessa consolidação de preço, apesar de ser uma tendência de venda, dentro da tendência principal, a tendência principal é de alta, houve uma tendência de venda dentro do canal principal, porque o canal principal é bem grande, depois eu vou mostrar. Eu posso melhor colocar agora. O canal principal podia ser algo parecido, ok? Podia ser algo parecido, ok? Pode ser algo parecido a isto. Vamos só criar aqui espaço para trabalhar. Então, aqui dentro tivemos a baixa, quebra, né? Posso marcar assim, quebra. Posso marcar assim e quebra. Então, o preço foi respeitando as quebras no lado de baixo, indicando, obviamente, que estávamos agora a entrar num pequeno movimento de venda, né? Que o preço depois respeitou. Quando chegou aqui já mudou, começou a criar agora uma nova estrutura, um novo movimento. E finalmente chegou a quebrar outra vez para o lado de cima, né? Aqui, quebrou aqui e continuou na direção desejada. Então, o mercado só se movimenta em três maneiras, ok? Ele só sobe, ok? Ou desce, ok? Ou consolida, ok? Então, eu posso dizer a regra dos três, né? Falo assim, regra dos três. Tendência de alta, tendência de baixa, alright? E tendência de consolidação de preço, ok? Up, down, sideways. Up, down, sideways. Este é o ciclo do mercado, ok? Up, aqui, down ali e sideways. Aqui, alright? Espero que deu para perceber. Se não, é só
deixar ali as perguntas nos comentários e eu depois vou ir respondendo com mais instruções de como podemos fazer isso. Então, essa é a forma mais prática de analisar a estrutura de mercado e acredito que pode ajudar todos vocês a aprenderem mais sobre como é que funciona o mercado. Esta é a mesma lógica que vocês vão utilizando em todos os pares, então agradeço a todos vocês pelo vosso tempo. Obrigado.